Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, bem-vindos a este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, dia 21 de janeiro, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. E eu espero que a liturgia de hoje seja um consolo e um bálsamo para você e para mim hoje. A primeira leitura ainda continuamos na Carta aos Hebreus, capítulo 7 do versículo 21 e entra no capítulo 8 até o versículo 6. Aqui o autor da Carta aos Hebreus, como coloca a leitura, diz que é o centro da sua exposição. Qual é o tema mais importante da exposição, diz ele, que ele está fazendo na sua carta? Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Tudo que o autor da Carta aos Hebreus está querendo provar, ou está querendo proclamar, anunciar aos quatro cantos, é que, de verdade, Cristo é sacerdote, e um sumo sacerdote, porque ele, de uma vez por todas, porque os antigos, os sacerdotes da antiga lei, da lei mosaica, tinham que oferecer cotidianamente, sempre oferecer sacrifícios a Deus pelos pecados do povo e pelos seus próprios, porque ele também é cercado de fraqueza, dizia esses dias a Carta aos Hebreus. Mas Cristo tem um sacerdócio superior, porque ele entrou, fez um sacrifício desta nova aliança, uma vez para sempre. O sacrifício da antiga aliança, as leis, os sacrifícios do antigo templo, etc., como diz a própria carta, não tem força, dirá São Paulo, a lei não tem força de perdoar os pecados, de destruir a morte em nós. Mas ela nos encaminha a Cristo. É o sacrifício de Cristo e esta nova aliança que Cristo realiza no seu sangue com a sua morte e com a sua ressurreição é que tem poder definitivamente de nos dar a vida, de destruir em nós a morte e fazer de nós santos, filhos de Deus, viver como pessoas celestes, não terrestres, não vendidas às paixões, os pecados. Por isto, a antiga aliança tinha circuncisão, tinha tantos preceitos da lei, foram todos de alguma maneira superados, sim, em alguma medida, mas foram colocados na plenitude e além pelo sacrifício de Cristo. Porque agora, esta aliança é baseada na entrega de Cristo por amor a nós, no seu sangue derramado pelo perdão dos nossos pecados, e com isso lavou-nos, purificou-nos, deu-nos a vida, e ele apresenta ao Pai no céu o preço que ele pagou por cada um de nós, para que nós tivéssemos a vida, fôssemos felizes, fôssemos de Deus. E por isto, esta aliança cristã não está baseada tanto num cumprimento apenas de uma lei, de um mandamento, mas de receber uma obra que Cristo realiza. Não é que eu tenho que cumprir, já está cumprida. Cristo foi aquele que fez a nova aliança. Ele me dá a participar desta grande conquista dele, porque ele destruiu definitivamente, uma vez para sempre, a morte, e nos dá do seu Espírito, da sua natureza, para que participemos desta vitória, desta obra, da realização da sua obra, desta aliança, da sua paixão. Faz um pacto, uma aliança conosco eterno. E aquilo que prova que é eterno, que ele de verdade se empenhou de uma vez para sempre, é que ninguém derrama o sangue, não entrega a si mesmo, assim do jeito que ele fez, porque ele não ofereceu coisas, ofereceu-se a si mesmo. Como de verdade um sinal, uma aliança, algo que marca de verdade
como Deus está interessado em cada um de nós, nos ama e quer que vivamos, quer que tenhamos a vida. Por isso espero que este sumo e eterno sacerdote de verdade, esta obra dele, sempre se atualize, se faça carne, se faça presente, se faça vida em cada um de nós. Hoje o Evangelho é de São Marcos, capítulo 3, do versículo 7 ao 12. Havia uma multidão tão grande que, escutando os sinais e as obras que Jesus realizava, uma multidão enorme o seguiu. Tamanha era a multidão que Jesus pediu aos discípulos um barco, ficou à beira do mar e dali lhe ensinava a multidão, para não ser esmagado por tamanha multidão. Porém, talvez a multidão, a única coisa que queria de Cristo, como diz aqui a leitura, não, o Evangelho, tinha gente que se jogava sobre ele, sobre Cristo, para tocá-lo, para ver se conseguia uma cura, um milagre, algo. Quando Cristo de verdade, o que ele quer é que a gente o acolha, o aceite, se converta a ele, coloque a ele como Senhor da nossa vida, reconheça ele como Messias, como Salvador, como aquele que de verdade Deus enviou para destruir definitivamente, curar a raiz da nossa infelicidade, do nosso mal. Não é que a doença não seja um mal ou algum outro problema que tenhamos. Cristo também pode nos consolar, nos ajudar, curar tanta coisa, pode. Mas do que adianta ter uma cura física, material, se não tenho a cura da alma, o perdão dos meus pecados, esta aliança de Deus em mim, esta obra de Cristo vivente em mim, para ter a ressurreição de Cristo em mim, a vida de Deus em mim, de uma vez para sempre. E não mendigar migalhas, uma cura, um milagre, um casamento, um emprego, não. Algo definitivo, a vida divina em mim, a vida imortal, a vida plena, mesmo que tenha cruzes, mesmo que tenha dificuldades, mesmo que tenha problemas na minha vida, este dom de Deus, esta aliança de Deus ao qual fui chamado a viver, a morte, a doença, os problemas não têm como destruir a vida divina em mim. Claro que se sofre na cruz, numa doença, num problema, mas ela não tem poder de me tirar da vida, não tem como matar em mim o amor, amar os irmãos, perdoar, não tem como matar em mim a fé, mesmo que às vezes não entenda por que Deus permite na minha vida, confio, me entrego, me abandono em Deus, e por isso não tem capacidade de matar em mim a esperança, confio em Deus, espero dele, espero na sua palavra, ou seja, eu sou aquele que tem uma outra maneira de viver, tá? Porque senão nós podemos procurar como a multidão a Cristo, mas não pode ficar só nesta periferia, a multidão querendo os milagres, os sinais. É o primeiro passo. Jesus, com os sinais, queria despertar no povo algo muito mais profundo. Por quê? Diz assim, vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando, Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Uai, mas se Jesus veio para que todos soubessem quem ele era e acreditassem nele, tivessem a vida nele, por que Jesus não deixa os espíritos maus falarem quem ele era? Porque é a multidão que tem que, por uma graça, pela fé, passar deste sinal exterior, que é o milagre físico, para, eu diria, este milagre moral, que é acolher a Cristo na sua vida e ter uma vida transformada. Viver a santidade, gente, não estar mais vendido às paixões, ao egoísmo, à soberba, à inveja, à avareza, à luxúria. Viver as virtudes, viver a santidade. Esta é a aliança de Deus. Para isso, Deus fez uma nova e eterna aliança e nos consagrou a Deus na sua aliança de amor, no seu pacto de amor. Pai, eu por isto que a liturgia de hoje ajude a todos nós. E é isto que arrastou
tantos santos que ficaram apaixonados por Cristo. Por isso não quero entrar no que é o programa Vida e Santidade, mas hoje é o dia de Santa Inês, uma adolescente de 12, 13 anos, tão apaixonada por Cristo, que preferiu o martírio a abandonar a fé ou até aceitar propostas, não de casar ou porque ela não queria trocar o verdadeiro amado que é Cristo. Eu espero que seja isto que se realize hoje na nossa vida e que esta aliança de Cristo, o amado, se faça um conosco e nos encante de verdade, a nossa vida seja de Cristo. E a nossa vida tenha pleno sentido, pleno sabor. Por isso faço oração coleta da missa de hoje, que é a missa da memória desta Virgem e mártir Santa Inês. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que escolheis as criaturas mais frágeis para confundir os poderosos, dai-nos ao celebrar o martírio de Santa Inês a graça de imitar sua constância na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.